Caracterizado pelo crescimento desordenado de células cancerígenas nos seios, o câncer de mama é a doença mais comum em todo o mundo. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 2 milhões de casos foram diagnosticados em 2020, superando o de pulmão, que até então afetava o maior número de pessoas. No Brasil, o câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres. Dados recentes do Instituto Nacional de Câncer apontam que até 2022, 66 mil novos casos da doença devem ser diagnosticados no país, o que equivale a quase 29% da população feminina. Apesar do alto índice de incidência e letalidade, o câncer de mama, quando diagnosticado precocemente, tem até 95% de chance de cura. Para os especialistas, não há uma causa específica para o desenvolvimento da doença, mas ressaltam que a idade é um dos principais fatores de risco, uma vez que a maior parte dos tumores resultam de uma série de mutações genéticas que são provocadas ao longo dos anos. Estima-se que somente 10% dos casos ocorrem antes dos 40 anos. A jornalista e escritora Ana Michele Soares está entre as jovens pacientes diagnosticadas com a doença. Em 2011, quando tinha apenas 28 anos, Ana recebeu o diagnóstico de câncer de mama. Segundo a escritora, a sensação de não pertencimento após o diagnóstico foi um dos maiores desafios no início de sua luta contra o câncer. Eu me senti não pertencendo, assim, né? Porque era esquisito, as pessoas achavam estranho uma menina tão nova ter doença. Mas mesmo assim, né, a gente entrou naquele fluxo de tem que tratar, tem que curar. Após quase 4 anos de tratamento, Ana recebeu uma notícia inesperada. Segundo os médicos, a doença havia progredido. Em 2015, né, quando eu achei que eu já estava curada da doença, a doença voltou, dessa vez em outros órgãos. E aí, nesse caso, a gente já não consegue garantir uma cura mediante o tratamento, né, diante do que a medicina oferece atualmente. Mas é possível viver com qualidade de vida, mesmo tendo um diagnóstico desse e mesmo convivendo com essa doença há tantos anos. Para o oncologista clínico e diretor científico do Instituto Oncoguia, Rafael Calix, o câncer metastático não pode ser encarado como o fim da luta contra a doença. Com os avanços da medicina, o especialista destaca que é possível, mesmo durante o tratamento, levar uma vida com qualidade. Com o avanço dos tratamentos, câncer metastático não é uma sentença de morte e muito menos uma sentença de morte imediata. Pacientes conseguem conviver com câncer metastático, às vezes por décadas, e com muita qualidade. O que eu devo evitar para evitar desenvolver um câncer de mama para começo de conversa? O que você deve evitar é obesidade, isso significa tenha uma alimentação saudável. Tabagismo tem mínima relação com o câncer de mama, mas tem alguma, então a gente orienta não fume absolutamente nunca e não beba excesso de bebida alcoólica. Evite o uso continuado muito prolongado de anticoncepcional e após a menopausa evite reposição hormonal. Para dar sentido à própria vida e ser feliz, além de oferecer apoio e acolhimento às pessoas que enfrentavam a mesma batalha, a jornalista inaugurou, em parceria com a médica paliativista Ana Cláudia Quintana Arantes, a Casa Paliativa, espaço dedicado a pacientes com doenças graves. Hoje eu tenho um projeto chamado Casa Paliativa, que é justamente para acolher esses pacientes que enfrentam esse desafio de uma doença grave. E lá, né, tem a sede aqui em São Paulo, que hoje conta com 1.600 pacientes e familiares que cuidam diretamente de pacientes nessa condição, né, de ter uma doença grave. E lá a gente não oferece só a questão de falar sobre a doença, né, porque lá a gente recebe todo mundo. Qualquer pessoa que tenha realmente uma doença grave, a gente acha que essa pessoa merece esse cuidado. E aí lá a gente não fala só sobre a dimensão da doença, porque a doença não define nenhum ser humano, né? Então a gente olha para a humanidade dessa pessoa. E foi acreditando na força transformadora do conhecimento que a psico-oncologista Luciana Holtz fundou o Instituto Oncoguia. A instituição sem fins lucrativos, com sede em São Paulo, surgiu com o propósito de ajudar o paciente com câncer a viver melhor por meio de ações e projetos que compartilham informações de qualidade. O Oncoguia começou em 2003, quando ele ainda era um site bem pequenininho na internet,
com esse objetivo de garantir para as pessoas, num único espaço, o acesso à informação de qualidade, uma informação traduzida, preparada, cuidada, uma informação que realmente ajudasse o paciente naquele momento, né, desafiador que é receber o diagnóstico de um câncer. Até que então, em 2009, junto com um grupo de amigos, né, que são profissionais da saúde, ex-pacientes, pacientes, a gente fundou a ONG Instituto Oncoguia, que hoje tem o propósito de encorajar, fortalecer e guiar pessoas tocadas pelo câncer para que passem por essa fase da melhor maneira possível. Ainda segundo Luciana, o acesso à informação é fundamental para o bem-estar de quem está na luta contra o câncer. Se a mulher ela lê a respeito, né, ela consegue conversar melhor com o seu médico, ela consegue usufruir melhor de todos os recursos disponíveis, porque os recursos existem. A publicitária Janaína Almeida descobriu aos 30 anos que estava com câncer de mama. Eu fui até o ginecologista e aí no exame de rotina eu fui pega de surpresa e descobri um nódulo. Fiz a biópsia em seguida e veio um carcinoma invasivo, um triplo negativo, um câncer extremamente agressivo, que causa metástase muito rápido. Mas graças a Deus eu descobri em fase inicial, comecei o tratamento em seguida, fiz 16 quimioterapias. Eu não tinha nenhuma história familiar de câncer de mama na família e por isso que foi uma coisa que assustou todo mundo, porque a gente não esperava, né? Para Janaína, o apoio da família foi essencial para o seu bem-estar durante o tratamento. Sem essa rede de apoio não conseguiria. A família adoece junto com a gente, então a gente precisa ter muita empatia, se unir mesmo, se apegar a Deus e saber que vai passar, né? Mas fica muito mais fácil quando a gente tem essa rede de apoio. A gente ainda escuta de muitas pacientes assim, cadê meus amigos? Né? O que aconteceu? Tem caso até de abandono de marido, assim, né? Mas acho que o grande recado é não se afaste. Para as duas, a mensagem que fica é de esperança. A fé move montanhas e sempre que vocês estiverem aí em infusão de quimioterapia, no hospital, em radioterapia, pensem sempre em coisas boas, acreditem na cura de vocês, imaginem sempre essas gotinhas de cura entrando, eliminando todas as células ruins. Uma das coisas que eu sempre fiz no tratamento foi me maquiar, me arrumar, colocar uma peruca diferente. Eu acho que isso ajuda muito, que a gente consiga passar por tudo. Viver é simples, de verdade, assim, quando a gente se permite estar aberto a isso. Então, o que eu digo sempre para as pessoas que estão tendo alguma crise de sentido, né, de achar que não vale a pena, é você compreender que, independente do que você acha que vem depois, se a gente volta, essa é a experiência que você está vivendo agora. Então vale a pena, né, você estar preso dentro da sua própria mente, de coisas que você cria, que você procrastina, do medo que você tem? Ou vale a pena você se abrir para essa experiência tão divina que é ser humano?